No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder. Boa tarde, querido ouvinte. É muito bom mais uma vez estudarmos juntos a palavra do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grande, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. E diante dele, nós que somos limitados, não temos outra alternativa para conhecê-lo, senão através da tua revelação. Nós somos totalmente limitados e por nós mesmos, nós nunca conheceríamos a Deus. Então, por isso, ele precisou se revelar a nós. E o meio pelo qual ele se revelou é através da tua palavra. E é essa palavra que nós queremos estudar nessa tarde. Porque nós cremos, nós temos a convicção que à medida que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos o próprio Deus. E sabemos o que ele espera de cada um de nós, para que possamos crescer a cada dia sendo transformado de glória em glória, para a exaltação do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se você está ouvindo essa rádio, neste momento, preste atenção naquilo que Deus tem para nós hoje, na explanação da sua palavra. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês. Se você puder, aí onde você estiver, na sua casa, feche os seus olhos, ore comigo. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Santo Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu soberano nome. Reconhecemos, Senhor, as nossas limitações e reconhecemos o quanto Tu és grande, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, pela ajuda do Espírito Santo do Senhor, para compreendermos a Tua palavra, a Santa Escritura, de tal maneira, Senhor, que possamos conhecer ao Senhor e descobrir o que o Senhor espera de nós como cristãos, como servos Teus, para que possamos viver para a Tua glória e sermos transformados a cada dia, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, em especial neste momento, por cada ouvinte desta rádio, que está ali, ó Pai, na sua casa, no carro, aonde eles estiverem, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa tirar as escamas dos seus olhos, iluminar as suas mentes, para que eles possam compreender a palavra do Senhor e que eles possam ser transformados para a Tua glória, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós falamos tanto a respeito da igreja evangélica brasileira, porque a nossa realidade como cristãos, nós somos evangélicos, vivemos no Brasil, e essa é a nossa realidade, temos falado muito a respeito disso. E nós estamos vivendo uma fase para muitos de otimismo em relação ao crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Porém, esse crescimento precisa ser avaliado por nós se é um crescimento saudável ou se não passa, na verdade, de um câncer, uma doença infectando a igreja de Cristo. Muitos associam crescimento numérico com crescimento espiritual e não é exatamente isso que a palavra nos diz. Infelizmente, queridos, muitos se dizem salvos hoje e se denominam cristãos pelo simples fato de ter erguido a mão na hora de um apelo, por ter repetido uma oração ou por ter nascido em uma família cristã. Muitos acham que pelo fato de frequentar uma igreja, isso dá a eles o título de verdadeiros cristãos, mas isso não é verdade. O fato, queridos, é que esses convencidos que se dizem convertidos, eles continuam vivendo da mesma forma que viviam antes. Continuam amando o pecado, continuam vivendo em iniquidade, como se nada tivesse acontecido. Será que realmente houve mudança? Será que realmente houve transformação? A palavra de Deus diz que uma vez que nós somos salvos, nós somos regenerados, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E João diz lá na sua epístola de 1 João que aquele que nasceu de novo, ele não vive pecando, ou seja, não vive na prática do pecado. Muitos têm brincado hoje de ser cristão e têm vivido em pecado como se nada tivesse acontecido. Muitos não salvos que frequentam as igrejas e se dizem convertidos, eles desistem facilmente de Cristo por qualquer provação. É a primeira luta, a primeira dificuldade, e eles blasfemam contra Deus, eles deixam a igreja, eles desistem da vida cristã. Será que essas pessoas realmente nasceram de novo? Muitos que não são salvos e frequentam as igrejas, eles vivem um falso cristianismo. Eles buscam apenas as bênçãos de Deus, mas não querem ser coparticipantes da santidade de Deus. Queridos, não basta frequentar a igreja, não basta levantar a mão na hora de um apelo, ou ser membro de uma igreja, ou gostar de Deus, ou crer na existência de Deus. É necessário nascer de novo,
é necessário ser justificado em Cristo Jesus e ser coparticipante da santidade de Deus. Será que você tem buscado a santidade de Deus? Será que você tem lutado contra o pecado? Mas então a grande questão é como nós podemos conhecer as características de um verdadeiro cristão. Nessa carta, João nos diz, na epístola de 2 João, João nos diz que o verdadeiro cristão é aquele que permanece na verdade. E é essa a epístola que nós vamos estudar nessa tarde, a epístola de 2 João. E João ele fala muito a respeito disso, que o verdadeiro cristão não é aquele que se auto-intitula cristão ou que apenas frequenta uma igreja. Não, o verdadeiro cristão é aquele que permanece na verdade. E ele nos apresenta algumas características de um verdadeiro cristão que permanece na verdade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas características desse verdadeiro cristão que permanece na verdade de Deus, em Jesus Cristo. Então, ele apresenta primeiro 3 características, e nós vamos trabalhar com calma cada uma delas. João diz que um cristão que permanece na verdade, primeiro, ele conhece a verdade, ele vive uma comunhão cristã alicerçada na verdade, e por último, ele luta em favor da verdade. Então, primeiro ele vai falar para nós a respeito dessa questão de conhecer a verdade. João nos diz que um verdadeiro cristão, ele conhece a verdade de Deus. Olha só o que diz os 3 primeiros versículos dessa epístola de 2 João. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Só em fazer essa leitura nós já percebemos o quanto essa palavra é repetida, verdade. É uma palavra-chave nesta perícope dos 3 primeiros versículos de 2 João. E João fala a respeito disso, que o verdadeiro cristão é aquele que conhece a verdade. O texto ele começa com uma saudação de João a uma senhora eleita, a qual ele ama na verdade. E não somente ele, mas todos os que conhecem a verdade. E esses outros que conhecem a verdade, de acordo com João, só conhecem a verdade porque a verdade permanece neles. É uma espécie de trocadilho que João faz aqui. É interessante como João coloca a verdade no mesmo nível de Cristo. Na mente de João, Jesus Cristo e a verdade são uma mesma coisa. Basta nós lembrarmos do que o próprio João nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. Ele diz, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus é a verdade. Ou seja, João diz que somente aqueles que permanecem na verdade, ou permanecem em Cristo, é que podem de fato conhecer a verdade. Somente aquele que permanece em Jesus Cristo conhece a verdade. Será que você conhece a Jesus Cristo? Será que Jesus para você foi um grande homem? Ou um anjo enviado por Deus? Ou um grande exemplo de vida? Ou será que o Jesus para você é o Jesus que a Escritura nos apresenta? O próprio Deus que tomou a forma humana, se esvaziou da sua glória, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, e veio a esse mundo sem pecado, se fez homem, cumpriu toda a lei, não pecou em momento algum, para nos salvar da condenação do nosso pecado. Será que de fato você crê que Jesus é o único caminho que te leva a Deus? Só conhece a verdade, queridos, aquele que permanece na verdade, que permanece em Cristo Jesus. João afirma aqui que somente aqueles que estão em Cristo, ou seja, aqueles que nasceram de novo, é que podem viver a verdade. O que João nos apresenta é que o fato de estar em Cristo e o conhecimento da verdade se interrelacionam. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Aquele que está em Cristo, ele está em Cristo porque conhece a verdade. E aquele que permanece na verdade é porque tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, queridos, o conhecimento da verdade não é de forma alguma algo secundário na vida cristã. Pelo contrário, ele está diretamente ligado com a vida cristã. O conhecimento da verdade é o cerne, é a raiz, é a base, é o fundamento da vida cristã. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma onda de emocionalismo na igreja evangélica brasileira.
Muitos acreditam que a fé está ligada apenas com aquilo que nós sentimos, com as nossas experiências. Muitos definem a fé cristã como uma espécie de êxtase emocional causado nos cultos, ou quando nós ouvimos um louvor. Então, se eu ouço uma música e aquela música mexe comigo, com as minhas emoções, aquela música me faz chorar, então sim, eu estou ouvindo uma música boa, uma música cristã, uma música que está me aproximando mais de Deus. Alguns acreditam que para Deus falar com eles precisam sentir algo diferente. Ou seja, se eu ler a palavra de Deus e não acontecer nada comigo, eu entendi a palavra, mas não aconteceu nada diferente, então não está bom. Alguma coisa diferente precisa acontecer. E esse algo diferente são as emoções. Mas não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Através dessa forma de pensar, a revelação bíblica ela vai ficando para segundo plano. E o que mais importa não é muito o que a Bíblia diz, mas sim aquilo que eu sinto, as minhas emoções, as minhas experiências. Porém, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e as consequências disso podem ser desastrosas. Se nós nos deixarmos levar apenas pelas nossas emoções, pelo nosso próprio coração, nós não chegaremos no lugar onde Deus quer que cheguemos ao estudar a tua palavra. O que João afirma não é que as nossas experiências e os nossos sentimentos não são importantes. Não é isso. Mas é o conhecimento da verdade que nos faz permanecer na verdade. Para permanecermos na verdade, para vivermos uma vida cristã saudável, segundo a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a verdade. Será que você conhece a verdade da Escritura? Será que você tem buscado conhecer a Deus através da sua palavra? Isso nos confronta, porque muitas vezes nós preferimos descansar. Nós preferimos assistir uma TV e fazer tantas outras coisas, menos ler a Bíblia e estudar a Sagrada Escritura. Queridos, nós temos vivido uma onda de entretenimento muito grande na pós-modernidade. Essa indústria do entretenimento tem crescido cada vez mais. E o entretenimento em si não é algo ruim, mas o problema é que nós começamos a viver em função disso. E o problema é que isso traz para nós uma espécie de emburrecimento pós-moderno. Nós valorizamos demais aquilo que nos dá prazer, o entretenimento, mas nós temos preguiça para pensar, para conhecer. A nossa dialética, o nosso conhecimento vai ficando cada vez menor. E nós vivemos isso, infelizmente, dentro da igreja também. Nós vivemos uma espécie de emburrecimento teológico, onde parece que nós queremos trazer o entretenimento para dentro da igreja. Não é Deus mais que assiste o culto, eu que tenho que assistir o culto. O culto não é mais para Deus, o culto deve ser para mim. Os louvores não devem ser para adorar a Deus, mas devem me satisfazer. Está errado. Queridos, nós não podemos inverter os valores. E a Bíblia é muito enfática em dizer que uma vida cristã saudável envolve conhecimento da verdade, envolve razão, não apenas emoção. No versículo 3, João nos apresenta as consequências de conhecer a verdade e permanecer na verdade. Ele diz que as consequências serão a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. Aqueles que conhecem a verdade e permanecem na verdade, eles são salvos pela graça de Deus. Eles têm os seus pecados perdoados por Deus e experimentam a paz de Deus que excede todo entendimento. Uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que o dinheiro não pode comprar. Essa paz é fruto de permanecer na verdade, de ter Cristo como único e real Senhor. Aqueles que conhecem a verdade e aqueles que permanecem em Jesus Cristo, eles podem até mesmo passar por lutas, por problemas dos mais difíceis, mas eles não desistem, não se desesperam, porque ele tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Talvez você esteja passando por lutas, por problemas nessa tarde, por dificuldades das mais terríveis. Mas a Bíblia diz que quando nós temos Jesus como nosso Senhor, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, uma paz que não dá para explicar. Tudo vai mal, tudo está de mal a pior. Mas nós temos a paz porque Cristo Jesus é a nossa esperança. Queridos, o verdadeiro cristão, ele pode e vai passar por lutas e por problemas, mas ele tem a segurança e o porto seguro. Ele tem a paz de Cristo, a nossa rocha inabalável. Um cristão que permanece na verdade é aquele que conhece a verdade.
Será que você conhece a verdade da Escritura? Ou será que você tem se deixado levar pela tradição ou por aquilo que algumas pessoas dizem para você que é a verdade, mas que você mesmo não conferiu, não conheceu e constatou que de fato é a verdade de Deus? Queridos, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer a Deus através da sua revelação, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Se você não tem feito isso, eu te desafio nessa tarde a conhecer a verdade de Deus. Essa verdade é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas João não diz apenas que um cristão que permanece na verdade, ele conhece a verdade, mas ele também diz que um cristão que permanece na verdade, ele vive uma comunhão cristã alicerçada na verdade. Ele vive uma comunhão cristã alicerçada na verdade. Olha só o que diz os versículos de 4 a 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivestes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Neste parágrafo, João ele faz um pedido para essa senhora eleita, e esse pedido é a oração principal desse parágrafo. Ele diz no versículo 5, que nos amemos uns aos outros. João lhe lembra que esse pedido não é algo novo, não é algo que ele estivesse inventando agora, mas ele é desde o princípio, ou seja, o próprio Jesus já havia ensinado esse mandamento, que nos amemos uns aos outros. Mas essa senhora poderia perguntar, mas que amor é esse? Então João, já prevendo um possível questionamento, ele responde como uma espécie de trocadilho. Ele diz que esse amor é que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento é que andemos nesse amor. O que podemos concluir então dessa definição? Podemos concluir que andar em amor, que amar uns aos outros, não é uma opção, mas é um mandamento. Amar os nossos irmãos não é opcional, mas é uma ordem deixada pelo próprio Jesus e reforçada aqui por João. Mas qual o mandamento deixado pelo nosso Senhor Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Queridos, a comunhão cristã não é opcional para a igreja. A comunhão cristã é a igreja. Uma vez que nós somos salvos e justificados por Cristo Jesus, nós somos adotados por Deus como filhos e passamos a fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Igreja, queridos, não é um prédio, mas são os salvos, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus e que pertencem à família de Deus. Essa é a verdadeira igreja. Então a questão não é se nós vivemos ou não a comunhão cristã. A questão é que tipo de comunhão nós estamos vivendo. Não existe igreja sem comunhão, porque a comunhão é a própria igreja. Mas agora a questão é que não basta frequentar uma igreja para ter comunhão, mas somente aqueles que são salvos, verdadeiramente salvos, somente aqueles que permanecem em Cristo, porque foram salvos por Ele, é que podem viver em comunhão. A comunhão cristã, queridos, é muito mais do que um conjunto de atividades e programações. A comunhão não se resume apenas em retiros, em almoço, em churrasco e futebol promovido pela igreja. Comunhão é estar ligado uns aos outros pela cruz de Cristo. Isso é a verdadeira comunhão. Estar ligados uns aos outros por meio da cruz, por meio da salvação que recebemos dele. Ou seja, somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus podem viver a comunhão. Mas que comunhão há entre a luz e as trevas? É isso que a palavra nos ensina. Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então a verdadeira comunhão é formada por aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso não significa que não devemos fazer programações, pois nesse momento em que estamos juntos, nós podemos viver mais de perto e praticar a comunhão cristã. Mas a verdadeira comunhão, a essência da comunhão cristã, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da graça que Ele nos concedeu, a salvação em Cristo Jesus.
É por isso, queridos, que a cruz de Cristo precisa ser o árbitro entre nós. A cruz de Cristo precisa ser a motivação que nos une nos nossos relacionamentos interpessoais. Eu devo amar o meu irmão, não porque ele é mais bonitinho, porque ele tem mais dinheiro, porque ele sai comigo para comer uma pizza, porque ele está sempre na minha casa, porque ele tem um papo legal, porque ele é bem-humorado, não. Não que tenha algo de errado para sair, para comer uma pizza, para estar junto com o irmão, mas eu devo amar o meu irmão porque nós temos uma mesma fé, porque nós temos um mesmo Senhor. Isso é comunhão, ou seja, ter algo em comum. Esse algo em comum é Jesus Cristo, é a salvação em Cristo Jesus. Porque se nós somos salvos pela mesma cruz, nós temos algo em comum. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas acontece que tem muitos cristãos querendo fazer parcerias com o mundo. Ele é amigo de tanta gente, ele se relaciona com tanta gente, menos com os cristãos verdadeiros do corpo de Cristo. Será que essa é uma realidade na sua vida? Mas agora, queridos, não é fácil. Não é fácil viver a comunhão. Porque se nós estamos vivendo relacionamentos, nós somos pecadores. E dois pecadores se relacionando, muitas vezes nós entramos em atrito. E não é fácil. Muitas vezes um tem que sair perdendo. Nós temos que amar e temos que perdoar. Porque se nós vivemos a verdadeira comunhão cristã, nós não procuramos o nosso próprio bem, mas procuramos o bem do outro. Esse deve ser o nosso alvo. Ou seja, se nós vivemos a genuína comunhão cristã, nós não buscamos os nossos próprios interesses, mas trabalhamos para a edificação da igreja de Cristo. A edificação da igreja é o meu objetivo, não os meus próprios interesses. Será que essa é uma realidade na sua vida? Nós temos que viver a comunhão cristã. A comunhão cristã deve ser fato na nossa vida, porque se nós estamos em Cristo, se nós permanecemos na verdade, nós vivemos a genuína comunhão cristã. Talvez você, ouvinte, que esteja aí na sua casa, no seu carro, você que está nos ouvindo nessa tarde, você até tem uma ideia de que você pode manter um relacionamento com Deus sem precisar ir na igreja, sem precisar se envolver com a igreja. Muitos hoje têm feito isso, é algo que infelizmente tem entrado na moda hoje. Alguns assistem culto pela internet, alguns mandam o seu dízimo pelo correio e falam, não, eu não vou na igreja porque só tem hipócrita na igreja. Um certo teólogo disse isso uma vez e falou, se você não vem na igreja porque tem muitos hipócritas na igreja, então seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. A nossa atitude não deve ser não se relacionar, pelo contrário, nós devemos nos relacionar, porque Deus ele trabalha na sua igreja. Deus edifica a sua igreja. Se nós somos salvos em Cristo, nós fazemos parte dessa igreja. Então, querido, não tem como nós mantermos um relacionamento com Deus individual. O próprio Deus ele não raciocina com a lógica do individualismo. O próprio Deus, na sua essência, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é comunhão na sua própria essência. Ou seja, Deus não raciocina com essa lógica do individualismo. Então nós precisamos fazer parte da igreja de Cristo. Nós precisamos trabalhar para a edificação da igreja de Cristo. Mas será que nós realmente desejamos que a igreja seja edificada? O que nós temos feito para a edificação da igreja? É o Espírito Santo, queridos, que edifica a igreja, mas ele nos usa como instrumentos em suas mãos. E você tem contribuído para a edificação da igreja? Você tem sido usado para a edificação da igreja de Cristo? Ou você tem murmurado, reclamado, falado mal dos seus líderes, falado mal dos seus irmãos, abandonado a sua congregação? Talvez você não tenha se esforçado para trabalhar para a edificação da igreja através dos seus dons e talentos que o Senhor te concedeu. Mas talvez você até tenha trabalhado na igreja, mas insiste em reclamar, em murmurar, em difamar o seu irmão. Queridos, nós devemos amar, nós devemos perdoar e trabalhar para a edificação da igreja de Cristo. João é muito claro quando ele fala a respeito disso. O verdadeiro cristão, ele conhece a verdade e ele vive esse relacionamento interpessoal, ou seja, essa comunhão alicerçada na verdade. Um verdadeiro cristão é aquele que vive a comunhão da igreja de Cristo. Esse é o nosso desejo,
fazer conforme a vontade de Deus, obedecer a sua palavra, crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e fazer parte de uma igreja onde nós somos edificados juntos e trabalhamos juntos para a sua edificação. Mas João ele também nos ensina uma terceira lição, que além de nós conhecermos a verdade, vivemos a genuína comunhão cristã, o verdadeiro cristão que permanece na verdade, ele luta em favor da verdade. Um cristão que permanece na verdade, ele luta em favor da verdade. Olha só o que diz os versículos de 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, esse sim, tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras. Querido ouvinte, no período que antecedeu a vinda de Cristo, o Império Romano ele proporcionou uma grande facilidade para se viajar por todo o Império. As boas estradas, a segurança garantida pela chamada Pax Romana, com a presença do antigo exército romano constituído de infantaria, de cavalaria, davam a todos uma facilidade para andar tranquilamente pelo Império. Proporcionava ao povo ótimas condições de viagem por todo o Império Romano. E essa facilidade de locomoção facilitou grandemente a disseminação do Evangelho. Isso foi muito bom. Até nisso, Deus, com a sua sabedoria, fez com que acontecesse. Que Jesus Cristo viesse numa época onde tudo estava praticamente certo para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse espalhado e as pessoas conhecessem o Evangelho de Jesus. Então, esses obreiros saíam para pregar por todos os lugares e eles se hospedavam na casa dos crentes. Geralmente nós vemos isso, né? Foi o caso de Paulo, por exemplo, que se hospedou na casa de Lígia, em Filipos, nós vemos isso em Atos 16, na casa de Jason, em Tessalônica, na casa de Gaio, em Corinto, na casa de Filipe, em Cesareia e tantos outros lugares. Então, é assim que os apóstolos trabalhavam. Eles iam para uma determinada região, ficava ali alojado, hospedado na casa de um irmão ali daquela igreja e ensinava o Evangelho de Jesus Cristo. Mas por outro lado, da mesma forma que essa facilidade de locomoção proporcionou a disseminação do Evangelho, muitos hereges, muitos falsos mestres começaram também a viajar com o objetivo de disseminar as suas heresias. E esses hereges, eles procuravam se hospedar na casa dos crentes. E é por isso que João exorta essa senhora eleita e aos seus filhos a não oferecer hospedagem a esses falsos mestres, que porventura chegassem. Nós vemos isso no versículo 10. Então esses falsos mestres, esses enganadores que João descreve, são aqueles que, segundo ele, ultrapassam a doutrina de Cristo. São os que negam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, eles negavam a encarnação de Jesus Cristo. Essa heresia, também conhecida como gnosticismo, ela ensinava que Jesus não era Deus propriamente dito, mas era uma pequena manifestação da divindade. Então eles faziam uma confusão teológica em relação à cristologia, e eles diziam que Jesus não era Deus, ele era como uma emanação de Deus, uma parcelinha, uma pequena partícula de Deus. E segundo esses gnósticos, Jesus não era homem no sentido de possuir um corpo material, mas era como se ele fosse uma espécie de fantasma. É como se fosse um espírito em forma humana. Porém, uma vez que nós negamos a encarnação de Jesus Cristo, a ressurreição já não faz mais sentido. E se a ressurreição não aconteceu, não existe a possibilidade de expiação pelo pecado. Não existe a possibilidade de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, esses hereges, eles estavam fazendo uma bagunça teológica e muitos estavam acreditando nisso. Por isso, João exorta essa senhora para nem receber esses hereges em casa. E muitos desses hereges eram filósofos, pensadores, que se julgavam avançados.
Por isso eles achavam que o evangelho era algo muito simplista para sua mente filosófica e precisavam ir mais além, ultrapassando a doutrina de Cristo. É por isso que João usa esse termo, aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. O que diz o versículo 10? Vou ler novamente. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Queridos, nós não podemos contribuir com a disseminação da falsidade através de heresias, por mais atraentes que elas sejam. Muitos, em nome do amor, acabam tolerando demais algumas pessoas ou alguns pregadores que ensinam uma doutrina antibíblica, algo errado, algo que a Bíblia não diz. Lutar, queridos, contra esses hereges, contra essas heresias e defender a verdade não é algo opcional para o crente. E não é função apenas de pastores, teólogos e seminaristas, porque se nós não defendemos a verdade, nós estaremos ajudando a perverter a igreja de Deus. Nós não podemos ajudar na disseminação da falsidade. Nós temos que estar alertas, temos que tomar cuidado, porque o mundo está cheio de enganadores. E o problema é que o engano sempre é muito parecido com a verdade. É muito parecido. Às vezes alguém que ensina uma doutrina errada, ele ensina 10 doutrinas corretas e uma errada. E isso vai confundindo, vai minando, vai confundindo a mente das pessoas. Mas a grande questão é, será que nós estamos preparados para identificar e para repudiar uma heresia? Muitos acabam aceitando tudo que leem. Muitos acabam aceitando tudo que ouvem. Vê um livro interessante com uma capa legal, aí compra aquele livro e começa a ler e ter aquilo como verdade, mas não vai para a palavra de Deus e não reafirma se de fato aquilo é verdade de acordo com a Escritura. Muitos ouvem falar em Deus, de sua palavra, simplesmente porque não conhecem a verdade e se deixam enganar. Hoje na mídia nós temos várias opções de pregadores, de pregação, e muitos acabam aceitando tudo que todos falam. Infelizmente, muitas dessas possíveis verdades são de fato heresias que confundem a mente, que pervertem a mente, que acabam atrapalhando ao invés de edificar a igreja de Cristo. Mas a grande questão é, será que você tem um conhecimento sólido da palavra de Deus? Será que as nossas igrejas, a igreja evangélica brasileira, ela tem um conhecimento sólido da palavra de Deus? É para isso que nós precisamos lutar, nós precisamos conhecer. O quanto eu e você temos contribuído para que a nossa igreja cresça no conhecimento da Escritura Sagrada. Nós temos que ser diligentes no estudo da palavra de Deus. Isso deve ser um alvo a ser alcançado e buscado por toda a nossa vida. Temos que guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra Deus. É isso que nos diz a palavra. Muitas e muitas heresias têm surgido diariamente. E será que nós estamos repudiando essas heresias? Ou nós estamos nos deixando levar pelos novos e novos ventos de doutrina? Queridos, não é tudo aquilo que dizem para você em nome de Deus que é a verdade de Deus. Essa é a grande questão. Se nós fizermos uma pesquisa hoje no Brasil e dizer, quem aqui crê em Deus? Acho que uma grande maioria vai dizer que crê em Deus. Mas será que esse Deus que essa pessoa diz que crê é o Deus da Escritura? É o Deus que nós encontramos na Bíblia? Muitos, queridos, pintam uma imagem de Deus que não é o Deus bíblico. Então, como nós podemos conhecer o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, somente através da sua palavra? Então, o nosso desafio nessa tarde é que se nós queremos permanecer na verdade, se nós queremos agradar a Deus e fazer a vontade de Deus na nossa vida, nós não devemos aceitar tudo aquilo que nos dizem ser a verdade. Pelo contrário, nós temos que seguir o exemplo daqueles bereanos, que quando Paulo chegou para pregar em Bereia, tudo que Paulo falava, eles iam e conferiam na Bíblia se de fato aquilo é verdade. E olha que era Paulo, hein? Imagine só os tantos de pregadores que nós temos hoje. Será que nós vamos engolir tudo isso que nós ouvimos como verdade? Ou nós vamos para a Bíblia e vamos conferir se de fato aquela ali é a verdade de Deus? Então João nos ensina algumas verdades essenciais que estão diretamente ligadas à nossa vida cristã. Ele nos diz que um cristão que permanece na verdade, um verdadeiro cristão, ele conhece a verdade. Será que você conhece a verdade de Jesus Cristo? Ou será que aquilo que você diz crer está longe de ser aquilo que a Bíblia diz que é a verdade?
Um verdadeiro cristão, um cristão que permanece na verdade, ele vive uma comunhão cristã alicerçada na verdade. Talvez você tenha esse pensamento, essa filosofia religiosa de que você pode viver um relacionamento cristão sozinho na sua casa, sem se relacionar com outros crentes, com outros cristãos, numa igreja. Querido, a palavra de Deus nos exorta em relação a isso. Então, se você acha que você pode viver um relacionamento com Deus individual, sem comunhão, você está profundamente enganado. Se você é salvo verdadeiramente em Cristo Jesus, se você nasceu de novo, você automaticamente faz parte da família de Deus. Então você precisa adorar a Deus em comunhão, viver em comunhão, participar de uma igreja e ser edificado como igreja pelo nosso Senhor. João também nos diz que um cristão que permanece na verdade, ele luta em favor da verdade. Será que você tem lutado em favor da verdade? Ou será que você está longe até mesmo de conhecer a verdade? Queridos, essa precisa ser uma realidade em nossas vidas e nas nossas igrejas. Precisamos conhecer a verdade, viver uma comunhão cristã alicerçada na verdade e lutar em favor da verdade. Então nós aprendemos 3 lições básicas com a palavra de Deus, mas que são profundas e mexem diretamente conosco, está diretamente ligada com a nossa vida cristã. Então isso requer de nós uma atitude. Não basta ouvir a palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, mas é necessário ser transformado por ela. Então se o Espírito Santo do Senhor constrange o seu coração, se você sabe, reconhece que você precisa conhecer mais a verdade, viver uma comunhão cristã alicerçada na verdade e lutar em favor da verdade, eu gostaria de orar neste momento, colocar sua vida diante do Senhor. E você aí onde você estiver mesmo, feche os seus olhos, ore neste momento, coloque a sua vida diante do Senhor. Se há algo que precisa ser mudado, faça isso hoje em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o desejo que Deus tem para você, para mim, para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e explicada nessa tarde. E nós te louvamos, Senhor, porque o conhecimento do Senhor é tão bom, porque nós entendemos a vontade do Senhor para nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós somos exortados, porque esta palavra que nós ouvimos e aprendemos não deve ficar apenas no nosso campo da intelectualidade, mas precisa ser algo prático. Nós precisamos viver isso que nós ouvimos e lemos nessa tarde. Por isso nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o seu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie, Senhor, a conhecer cada vez mais a verdade, a viver essa comunhão cristã alicerçada na verdade e a viver e lutar em favor da verdade. Eu clamo a Ti, Senhor, por cada um dos ouvintes que estão agora nas suas casas, no seu carro, onde quer que eles estejam, que o Senhor, ó Pai, possa constranger os corações para que eles amem Jesus Cristo, vivam para Jesus Cristo e adorem ao Senhor de todo o seu coração. Que eles possam, ó Pai, fazer parte de uma igreja bíblica, uma igreja que cresce na Tua palavra, uma igreja que vive a genuína comunhão cristã e que ele possa, Senhor, ser edificado a cada dia mais, transformado. Senhor, que o Senhor possa transformar as suas famílias, abençoar as suas famílias, restaurar as suas famílias e que, Senhor, possamos lutar em favor da verdade. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos enganados por tudo aquilo que nós ouvimos em nome de Deus, mas que possamos conferir na Tua palavra e conhecer a genuína verdade do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os queridos ouvintes, que vocês possam ter uma ótima tarde e que possamos refletir a respeito disso que nós ouvimos. Se você se interessar e quiser estudar um pouquinho mais, leia novamente essa epístola de 2 João, abra sua Bíblia, leia com calma e reflita naquilo que você ouviu nessa tarde. O meu desejo é que possamos crescer em comunhão e sermos edificados pelo Senhor, agradando a Deus com o nosso procedimento. Deus abençoe cada um de vocês.